Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor-intérprete aqui na Imperiocom. A dica de gramática hoje é bem interessante. Falaremos a respeito de there to be, que é a junção do advérbio de lugar mais o verbo to be, que tem por resultado a criação de um verbo, tá? Que é o verbo haver com sentido de existir, só que o trabalharemos no singular. Uma dica interessante, tá? O verbo haver com sentido de existir, ele não existe em inglês, tá? O inglês, ele utiliza um recurso, tá? Que é a junção do advérbio de lugar, there, mais o verbo to be, tá? Que no singular, tá? Nós trabalhamos da seguinte forma: there is. There is significa haver com o sentido de existir, só que singular. Trabalharemos agora, tá? There to be juntamente com um artigo indefinido, tá? E observaremos a estrutura para que possamos entender o efeito dentro do comparativo com a língua portuguesa. A frase é bem simples. Observem. There is an apple on the table. There is an apple on the table. Eu usei o artigo indefinido an. O mais interessante é que artigo indefinido em inglês trabalha-se apenas no singular, nunca para o plural. Interessante isso, é uma análise bem interessante. Eu gostaria de que vocês prestassem bem atenção, pois a dica é muito interessante para você que hoje busca domínio da língua inglesa. Porque, ao falarmos there is an apple on the table, podemos traduzir há ou existe uma maçã em cima da mesa. Agora, o artigo indefinido, ele apenas diz que existe algo ou alguma coisa no lugar da onde você refere-se. Artigo indefinido não contabiliza substantivo, apenas fala da existência de um substantivo no singular. Portanto, ao falarmos there is an apple on the table, estamos dizendo que existe uma maçã em cima da mesa. Nós estamos falando da maçã e não da quantidade de maçã existente em cima da mesa. Isso é bem interessante, principalmente para você que presta vestibular, tá? É bem interessante essa dica, tá? Portanto, se dissermos there is an apple on the table, agora sabemos que estamos falando da existência de uma maçã que está sobre a mesa. Só isso. É bem interessante. Que bom que eu possa contribuir para com o seu aprendizado. Nos próximos vídeos, eu estarei falando um pouco mais sobre esta questão da junção do advérbio de lugar there mais o verbo to be, para que possamos juntos aumentar cada vez mais o nosso conhecimento da língua inglesa e, claro, sempre fazendo o comparativo com a língua portuguesa. Sou Márcio Antunes, professor, consultor
e tradutor e intérprete aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.